Da sua camarada, agradecendo também a participação aqui da Jaque Lima. Você vai ter um pouco desse material aqui pela internet nesse debate, registrando mais uma vez a presença do Joaquim Cavalcante, advogado, um amante da cultura e da história de um povo. Lala Borba também, pesquisador, um grande amigo, um grande parceiro e um grande amante também da cultura de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, também particularmente de Camaragibe, né, Lala? E o Paulo Moura, Paulo Dunga, que além de é um historiador, pesquisador, poeta, ele dá palestras, ele rapaz, ele assobia e chupa cana. Ô Paulo, daqui a pouquinho tem as perguntas, mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a alguns líderes do cangaço. Veja se confere se alguns desses não eram cangaceiros ou se todos eram, na sua opinião, porque há controvérsia sempre, né? Até porque a história é complexa. E no cangaço, se a história já é complexa normalmente, no cangaço consegue duplicar. Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Esses 6 personagens citados aqui eram líderes do cangaço, todos fizeram parte do movimento do cangaço, algum não fez. Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Todos eles foram personagens do cangaço, né? O Cabeleira é o primeiro personagem que surge, que o pessoal diz que era cangaceiro. Na minha opinião, ele não era um cangaceiro, ele era um bandido, salteador. Eu acho que ele era a semente do cangaceirismo, mas ele, em primeiro lugar, ele só consta no romance de Franklin Távora, né? E esse Cabeleira existiu, sua área de atuação era Paudalho, Vitória Santo Antão, e ele vinha muitas vezes de barco até Recife. Ele era uma figura terrível, ele era muito mau. Ele foi criado pela mãe e pelo pai, e o pai, eu acho que era Joaquim. Ele era muito perverso. Joaquim, mas não era Cavalcante. Não era Cavalcante. E esse Joaquim, enquanto a mãe ensinava ele a rezar, ele a ter bons modos, o pai ensinava ele a matar. Como assim? Ele era criança, matando um preá, degolando um passarinho. Então, aí quando ele cresceu com essa sonha, espírito mal. E ele vivia com eu vou dizer, uma palavra que você diz mais, com um negro, né? Eu precisei dizer um afrodescendente, né? Mas vamos deixar de bobagem, isso também não é besteira. Todos nós somos negros. Então, mas era aquele que tinha aqueles escravos, né? Ele vivia com um negro que andava com ele, praticando esses crimes. Então o Cabeleira era tão mau que conta nessas histórias aí de Cabeleira que ele, certa vez chegou em Recife e tinha 2 crianças no pé de manga lá, tirando manga. E ele derrubou com um passarinho. Ele disse, vou derrubar agora os 2. Aí começou a tirar nos meninos e cair no chão. Quer dizer, ele era uma figura terrível. Mas ele não era um cangaceiro. Ele era um malfeitor, ele era um bandido, né? E virou romance porque ele conheceu depois Luzia, que foi o grande amor da vida dele. E essa Luzia passou a viver com ele e tal. E ele foi preso em Paudalho, no engenho Paudalho, que na época era a cidade de Paudalho, né? E foi levado para Recife para ser enforcado lá no Forte 5 Pontas, né? Isso. Mas Cabeleira, para mim, só consta no romance de Franklin Távora, repito, de 1775, eu acho que é isso, essa época aí. Faz muito tempo. Para adiantar mais a história, Lucas da Feira foi também um negro, escravo, filho de escravos, que cresceu vendo todo o sofrimento do escravo, naquela época lá em Feira de Santana, na Bahia, e ele era criado por um padre, né, que criou ele lá e tal. E quando ele cresceu, ele, com 16 anos de idade já, ele juntou um grupo e foi praticar, ele dizia que ia praticar os mesmos atos que os brancos faziam com os negros. O que é que ele fazia? Ele estuprava moças brancas, né? Por quê? Era a coisa mais comum do mar. Eu digo mais uma vez, minha gente que está ouvindo esse programa, pesquisem, vão na internet, vão nos livros, pesquisem e vejam o que é que faziam com nossos irmãos escravos, né? Não era brincadeira não. Podem pesquisar aí as negrinhas escravas, se fosse bonita e formosa, estava na mão do patrão e fazia todo tipo de serviço que o patrão quisesse, né? Então isso aí é fato e ninguém pode negar, ninguém vai dizer que... Então quando ele sabendo disso, né? Isso quando o patrão fazia isso com a negrinha e a patroa sabia, ia lá depois castigar a negrinha, né? Arrancar o seio dela, né? O mamilo, e furar ela, marcar ela com ferro, e deixar ela amarrada no tronco,
Então tudo isso existiu antigamente, naquele tempo da escravidão. Então o Luiz da Feira começou a praticar essas coisas. Pegava uma pessoa, amarrava num tronco de pau e melava a pessoa com mel, para o bicho comer, a formiga comer. Então ele era uma pessoa terrível também. Ele era tão terrível, né? Praticou tanto assalto, tal, muita coisa, muito saque, muita preação, depredação, depredação. Preação que praticava era do Jorge Velho, preando o índio, né? Exato. Mas muito saque, muita depredação, lá naquela parte da Bahia. Mas quando ele foi preso, levou um tiro no braço e ficou preso, ficou impossibilidade de lutar. Ele foi levado para o imperador, né, Dom Pedro, queria conhecê-lo antes de enforcarem ele, né? Aí ele foi enforcado, eu penso, na Bahia, mas ele foi levado até o Rio para o imperador vê-lo, conhecer ele, que queria ver de perto, né? Já o Jesus Brilhante, já aí para mim já é o primeiro cangaceiro que veio surgir, que foi de Patu, do Rio Grande do Norte. E Jesus Brilhante foi um personagem que entrou no cangaço por uma questão mais de família. Ele vivia entrou numa pendenga, numa luta, com a família dos Limões, que eram os negros. Aí já inverte a situação. Isso foi em 1875, com os negros poderosos lá de Patu, que eram a família Limão, que eram malfeitores, mas eram gente que tinha um certo poder e uma certa ligação com a política, né? Os políticos. E Jesus Brilhante, quando nessa briga teve que matar um limão, o filho da família Limão, passou a virar o foragido da justiça. E ele levou, junto com ele, toda a família dele. Então ele vivia foragido, como cangaceiro, com um pequeno grupo de cangaceiros, de homens, e com a mulher e com os filhos também, né? E qual é a peculiaridade dele? A peculiaridade de cangaceiro dele. Ele não vivia praticando assaltos em pessoas indefesas, saqueando fazendas. O que ele fazia era para ajudar as pessoas, no caso. Ele foi uma pessoa que chegou a tomar do rico para o pobre, né? Tem uma das passagens, para você situar bem o Jesus Brilhante, numa grande seca que houve, eu acho que foi nessa área da atuação dele, foi em 1875, uma grande seca, quando o Conde de, né, o marido da princesa Isabel, mandou suprimento, depois de muito custo, né? Mandou suprimentos para aqui, para o sertão. Jesus saqueou esse caminhão para pegar os mantimentos para dar para os pobres, porque com certeza esse mantimento não ia chegar para os pobres, ele ia para o coronel lá, né? Então Jesus Brilhante foi um cangaceiro romântico, a gente diz assim, era um Robin Hood do sertão.